compartilha, convide para participar, porque hoje será um bate-papo muito, muito bacana para falar sobre essa mentalidade do homem. E essa mentalidade, essa mente do homem, quando se ela não estiver no lugar certo, se ela não estiver posicionada do jeito certo, ela acaba se cobrando demais. E a sociedade já cobra muito do homem. O homem já tem aquele estereótipo de ser provedor, de ser o macho alfa, de ser forte. Então, ainda vem mais a cobrança dentro de casa da mulher, a cobrança da família, da sociedade. Então, todo esse comportamento acaba deixando esse homem, às vezes, inseguro. Por que não? Às vezes o homem está inseguro. E essa insegurança, ela está pautada em alguns comportamentos que nós vamos conversar hoje. Você conhece algum homem que aparentemente está inseguro no relacionamento? Faz um joinha aí se você conhece alguém. Um homem inseguro. Quem conhece homens inseguros no relacionamento? Dá um joinha. Quem conhece homens que homens que têm medo da mulher, homens em que a mulher é que acaba mandando dentro de casa? Quem conhece homens assim? Dá um joinha aí também. Sandra, Marlene, Yolanda, Oscar, Benedito, Pedro, todo mundo que está entrando aqui dando sinal. Quem vocês conhecem? Vocês conhecem a verdade? Pessoas que têm esse comportamento? Porque esse comportamento de ter medo, esse comportamento de não assumir algumas responsabilidades, e nós podemos até dizer aquele comportamento de ficar... Ué, o que aconteceu? E você aí de longe, curtindo o Negão, o que aconteceu aqui? Baldrigue entrou na live também. Eu não entendi como que funciona esse processo aqui. Amém. Não sei, ainda é porque entrou e saiu. Então, o homem que não se posiciona, o homem que tem as suas dificuldades, ele é fruto de um relacionamento, de uma formação, de uma criação em que ele não conseguiu se desprender daquela criança. Então nós podemos dizer que ele é um adulto, mas que ainda pensa, não vou dizer que ele pensa, ele é um adulto, mas que ainda tem as suas emoções vinculadas àquela fase que ele era criança. E que muito provavelmente algum trauma aconteceu nessa fase que ele era criança, e esse trauma, por não ter sido superado, ele prevalece até hoje. Então, durante a terapia, durante o acompanhamento, durante a mentoria, é importante que esse homem entenda exatamente o que aconteceu na vida dele. Então, se ele não tem esse conhecimento, o relacionamento seu, mulher, com esse homem, fica muito desafiador. E o relacionamento você, homem, com a mulher, ficará muito desafiador também. Por quê? Porque existem comportamentos que esse homem tem hoje, que são comportamentos inconscientes, ou seja, ele não percebe que tem, que são padrões ou repetição de padrões de algo do passado. E enquanto ele não trouxer para a consciência, não vai mudar. Ele continuará sempre do mesmo jeito. Existe uma frase de Jung que ele fala assim sobre o inconsciente. Ele diz assim: enquanto o ser humano não trouxer para a consciência aquilo que é inconsciente, esse inconsciente guiará a vida desse ser humano. Então, quais são
os traumas. Quais são os comportamentos que você tem repetido e que esses comportamentos não são os comportamentos que você gostaria de ter? Exemplo, ciúme excessivo. Exemplo, medo de falar com as pessoas. Medo de relacionar-se, de relacionamento duradouro, relacionamento sério. Desiste muito fácil de tudo que começa, desiste com facilidade. Esse comportamento, ele é um comportamento de alguém que teve traumas no passado. E enquanto esse comportamento não for ajustado, esse homem, esse adulto, continuará repetindo esse comportamento. Mas é um comportamento inconsciente. Ele não tem noção, ele não tem percepção, ele simplesmente acontece. E aí é que está a grande percepção. É trazer para a consciência esse comportamento que ele teve lá no passado. Por que ele está repetindo esse comportamento? Por que ele tem esse ciúme excessivo? Por que essa mulher, por exemplo, por que essa mulher é tão insegura? Por que essa mulher é tão histérica? Ela grita, ela reclama. Por que ela tem esse comportamento? Estamos falando do homem, mas a mentalidade também pode vir para as mulheres. Por que esse comportamento ele insiste em aparecer? E aí, enquanto o homem não tiver a consciência que ele está com esses comportamentos, e esses comportamentos são frutos de um trauma, frutos de um acontecimento, de um ocorrido no passado, ele continuará com os mesmos comportamentos. E aí é importante sempre trazer para a consciência esses gestos. E aí eu citei alguns deles, como ciúme, como medo, como dificuldade de relacionamentos duradouros, dificuldade de diálogo. Tem pessoas que têm dificuldade de dialogar. Essas pessoas que têm dificuldade de dialogar, muito provavelmente na sua infância, foram pessoas que foram tolhidas. Cala a boca, fica quieto. Era uma criança que brincava, era uma criança que se expressava bastante, fazia muito barulho, e alguém dizia para ela, cala a boca, fica quieto, tá fazendo barulho. E aí essa criança aprendeu a não fazer barulho. E aí cresce e fica em silêncio. Então talvez você esteja convivendo hoje com um adulto que foi uma criança que mandaram ficar quieto, cala a boca, tá fazendo muito barulho. E hoje ele tem esse comportamento mais calado, hoje ele tem esse comportamento mais... não tem vontade de conversar com as pessoas, não quer conversar, mas na verdade ele não se sente confortável em conversar com as pessoas. Porque ele aprendeu que se ficar quieto, ele tem paz. E quando ele fala, inconscientemente, quando ele fala, ele gera conflito com as pessoas. E isso tem outros comportamentos. O ciúme excessivo. O que é o ciúme? O ciúme pode ser fruto de uma traição. Mas eu nunca traí meu marido, eu nunca traí a minha esposa e tenho ciúme excessivo. Eu disse que o ciúme pode ser fruto de uma traição. A presença de uma traição não significa que você traiu seu marido. E esse ciúme, essa traição que ocorreu, pode ser uma traição do seu pai, pode ser uma traição da sua mãe, pode ser uma traição de alguém que estava próximo a você e você acompanhou esse processo e viu todo o desgaste, viu tudo o que aconteceu, acompanhou de perto. E você transformou isso em trauma. Entenda que trauma, para a psicanálise, é um evento significativo.
Não é o trauma que normalmente a gente escuta aí falar no meio da medicina. Trauma é um evento significativo. Algo que ocorreu e que significa muito para você na sua vida hoje. Então, essa pessoa que vivenciou essa traição, hoje é o adulto que tem ciúme excessivo. Quantas pessoas você conhece que tem ciúme excessivo? Marca aqui, escreva aqui nos comentários. Quantas pessoas você conhece que tem ciúme excessivo? E o ciúme dessas pessoas está pautado em quê? Traumas do passado. Provavelmente uma traição. A pessoa que foi abandonada. Olha aí, vocês entraram num tema aqui, vocês perguntaram, então vamos entrar num tema. A pessoa que foi abandonada na infância. Qual trauma que ela acaba acarretando? Pergunta aqui dos ouvintes. A pessoa que foi abandonada na infância é aquela pessoa que na vida adulta ela quer atenção. Conhece aquelas pessoas que querem atenção o tempo inteiro? E de todas as formas ficam tentando chamar atenção. Entra na frente, chama para alguma coisa, pede algo. Ela quer sempre atenção para ela. E às vezes faz birra, faz choro, faz carinha de sofrimento. Mas no fundo, essa pessoa quer atenção. E essa atenção do consciente, ela está instalada por um trauma lá no passado de abandono. A pessoa que foi abandonada na infância. E qual é esse tipo de abandono? Pode ser o abandono de pai para filho, pode ser o abandono da mãe para o filho, e ele não se sente amado, ele não se sente querido. Foi abandonado, o pai e a mãe saiu, ele ficou sozinho, ou só a mãe saiu, ou só o pai saiu, ou durante um relacionamento, nos primeiros relacionamentos, algo aconteceu e essa pessoa foi e se sentiu abandonada. Quando ela chega na vida adulta, o que ela quer? Resgatar essa atenção. Ela quer trazer a presença para ela. E aí ela tem esse comportamento de chamar a atenção das pessoas. Querer ser o centro da atenção das pessoas. Outro comportamento, já que vocês estão mandando aqui, eu vou interagindo com vocês. Outro comportamento, então vamos lá. Outro comportamento que na vida adulta tem origem na infância, vamos falar do elogio. Pessoas que gostam de ser elogiadas. Pessoas que gostam de ser... Se nós pegarmos o livro de Gary Chapman, que fala sobre as 5 linguagens do amor, essa pessoa que gosta de receber elogios se assemelha àquela pessoa que tem a linguagem de amor chamada palavras de afirmação. Essa pessoa que tem palavras de afirmação como a sua linguagem primária, ou na vida adulta, aquela pessoa que gosta de elogio, que fica pedindo para ser elogiada, fica sempre perguntando como é que foi, ou aquela pessoa que fica sempre falando de si. Conhece aquela pessoa que fica sempre falando dela, falando bem dela, falando das conquistas dela, falando que ela desenvolveu isso. Ai, que coisa chata essa pessoa. Não é que ela é uma pessoa chata, é que essa pessoa, na infância, ela foi uma pessoa muito criticada. Você não vai dar conta, você não será capaz de fazer isso, você é ruim. Vamos imaginar que num grupo de 2 ou 3 irmãos, você é o pior deles, você é a ovelha negra, você é o defeito, é a falha da sua família, você que fez tudo errado. Essa pessoa que escutou isso durante a infância, quando ela cresce, ela sente necessidade de aprovação. E aí, quando ela sente a necessidade de aprovação, o que ela faz? Ela busca a afirmação das pessoas
ou ela começa a se autopromover, a falar bem de si. É porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, eu ganho isso, eu ganho aquilo. São pessoas que falam muito bem de si e nem sempre são falas verdadeiras. Por quê? Porque a intenção da pessoa é só se promover. Vou pegar a caneta que caiu aqui. A intenção da pessoa é só se promover. Então, não necessariamente ela está falando a verdade. Pode existir uma verdade em volta daquilo, mas a mensagem final que essa pessoa quer trazer é: eu sou muito bom. Tá vendo? Ele falando para a própria criança que tem dentro dele: você conseguiu, você superou, você agora é bom, você não é mais isso, você não é mais aquilo. Mas existem as outras pessoas que foram criticadas, até digam humilhadas na infância e que não desenvolveram esse mecanismo de defesa. Aí na vida adulta, essa criança, na vida adulta, ela terá esse comportamento de medo, exclusão. Vai ficar sempre se colocando, não se coloca como prioridade. Aí é aquela pessoa que nós vemos que é bem calada, bem quieta, recolhida. Por quê? Porque ela tem trauma de humilhação, trauma de críticas na infância. Outro comportamento, mais um comportamento só para a gente conduzir para o assunto mesmo da live, que é a curiosidade de vocês. Outro comportamento é aquela pessoa que não teve muitas conquistas na infância. Essa pessoa, esse adulto, estamos falando de uma pessoa adulta, mas que na infância ele não teve muitos bens, não teve muitos presentes, não ganhou muitos, não era uma vida farta de produtos e de outras coisas. O que ele faz na vida adulta? Ele começa a presentear as pessoas, ele começa a comprar presentes. O carrinho da Shopee é um carrinho que está cheio. O carrinho do Mercado Livre é um carrinho que está sempre cheio, ele está comprando. E às vezes faz isso de forma compulsiva. Ele não percebe, mas está comprando. Todo mês compra. Toda semana compra. E fica na expectativa do produto chegar. E quando o produto chega, ele abre, pá, acabou. Simplesmente acabou a magia. E aí ele fica buscando esse sentimento, essa adrenalina, essa dopamina que ele fica buscando na cabeça dele, ele busca na próxima compra. Aí ele começa a comprar. E compra compulsivamente. Conhece alguém que é assim? Deixa um joinha aí. Se você conhece alguém que tem esse comportamento, deixa um joinha aí na tela que a gente vai compartilhando aqui. Nós vamos compartilhando aqui. Essa tela tá suja, né? Deixa se eu pego um pano para limpar essa tela aqui. Peraí. Melhorou um pouquinho. Vamos lá. Qual que é então o nosso assunto da live? Deixa eu comentar com você. Para você que está nos acompanhando agora, você está assistindo, nós temos um grupo de homens no WhatsApp. E o link para esse grupo você encontra na bio, tanto do Instagram quanto do TikTok. Então acessa lá o link na bio, se inscreve, participa do nosso grupo de homens, que é um grupo que nós compartilhamos informações sobre a nossa live e compartilhamos conteúdo também falando sobre assuntos, curiosidades que vocês tenham sobre o relacionamento, sobre casamento, sobre filhos. Né? Filhos, por exemplo, é um assunto que as pessoas têm perguntado bastante. E deixa eu compartilhar algo com vocês. A criação de filhos, ela envolve muita responsabilidade. Tá? A criação de filhos, ela envolve muita responsabilidade. E os pais precisam ter um diálogo muito coeso, muito coerente com aquilo que eles fazem. Então, os pais, eles têm que conversar entre si para eles terem a mesma prática. Tanto o pai quanto a mãe tem que ter a mesma prática com os filhos.
E o que acontece atualmente nos casais, nos relacionamentos? O pai tem uma prática, o pai fala uma coisa, a mãe vai lá e fala outra. Ou a mãe tem uma prática e fala de um jeito, o pai vai lá e faz tudo diferente. Então, peraí, nós estamos enxergando um relacionamento onde as pessoas não estão nem dialogando, acordando, fazendo acordos sobre como criar os seus filhos. Essa semana aqui em casa teve algo muito específico. Essa semana as crianças tiveram um comportamento inadequado e nós sentamos para conversar. Eu, minha esposa e as duas crianças. Os dois tiveram um comportamento que, ao nosso ver, não foi o comportamento adequado. Então nós chamamos para conversa. É uma conversa um pouco mais séria, mas é uma conversa. Por quê? Porque ali exige responsabilidade. Você acha que uma criança, dependendo da idade, tá? Vamos colocar aí 5, 6 anos de idade. Você acha que uma criança de 6 anos de idade tem responsabilidade? Não tem. Então, não adianta exigir comportamento de adulto. Tem que ser uma conversa com uma criança. Tem que entender e respeitar que a criança, o processo de aprendizagem da criança é diferente do adulto. Mas ele precisa entender e compreender que aquele comportamento não foi o comportamento adequado. E aí nós conversamos, explicamos onde estavam os erros. E aí eu gosto muito dessa parte que pede para a criança repetir. Então tá, por exemplo, o comportamento que você fez foi desobedecer a mamãe. Tá certo o que você fez? A criança tem que responder. Não está certo, papai. Ou não está certo, papai e mamãe. Por quê? Porque quando ele responde, ele está afirmando para ele que aquele comportamento não é o adequado. Então, meu filho ou minha filha, você respondeu, não obedeceu a mamãe. Tá certo? Não tá certo. Então repete para mim. Não tá certo desobedecer a mamãe ou o papai. Então tá bom. Vai fazer isso novamente? Não, não vou fazer mais isso. Então pede desculpa para o papai e para a mamãe e resolveu. Agora, isso gera consequências. Esse comportamento gera consequências. E a consequência desse comportamento não tem TV, não tem videogame, não tem celular, não tem brincadeira na rua, não tem isso, não tem. Você vai estabelecer as regras conforme você acredita que é saudável e que dá o impacto para que a criança perceba que ela está de castigo por conta daquele comportamento inadequado. E tem que seguir a regra. Não pode tirar do castigo antes do tempo. Não pode beneficiar a criança sem um motivo específico. Aí ele se comportou, ele obedeceu, ele seguiu as regras da casa, da família. E aí, num determinado momento, ele falou, papai ou mamãe, posso sair do castigo? Aí a conversa novamente, ao entendimento, ao reconhecimento dos erros, se compromete a não fazer mais e está tudo bem, segue o baile. Mas aconteceu isso essa semana aqui em casa e nós tivemos que conversar com as crianças. Então eu sentei com a minha esposa, conversamos e eu falo muito com a minha filha isso, eu falo, é a mais velha, né? Eu falo, a gente não está brigando, nós estamos conversando. Enquanto nós estivermos conversando, nós temos possibilidade de acertar. Agora, quando a gente não conversar mais, a gente começar a brigar, que aí não tem como brigar com a criança, né? É dar as ordens e a criança só escuta. Aí vem castigo, vem punição, vem chinelada, cintada, enfim, cada família vai estabelecer a sua forma de colocar ordem dentro de casa. Mas o importante é que a criança entenda e respeite a autoridade dos pais. Não é ter medo. Se seu filho tem medo de você, algo está errado. Seu filho não pode ter medo de você. O seu filho tem que lhe respeitar. E esse respeito está dentro da sua autoridade, dentro de como você trata essa criança. Então, voltando agora para o assunto principal da live, vamos falar sobre o homem que não se conhece. O homem que não se conhece. E está pautado nesses termos que a gente está conversando, né? O homem que não se conhece, ele se destrói. Então, o homem ele precisa dominar
Dominar o quê? O seu raciocínio, o seu pensamento. Ele precisa dominar, ele ter controle emocional. O homem que não tem o controle emocional, muito provavelmente, foi uma criança que não cresceu com a presença de um pai. Porque quem dá equilíbrio emocional para a criança é o pai, é o homem, é a figura paterna. É aquele que diz não, basta, hoje não pode, acabou, vai deitar, desliga, veste roupa, vai tomar banho, está na hora de acordar. Ah, então quer dizer que a mãe não faz isso? Faz, a mãe faz também. Mas a forma da mãe fazer é uma forma mais amorosa, carinhosa. E quando essa mãe tenta se posicionar como homem, pela ausência do pai, porque não existe mais o pai é divorciado ou algo no sentido, quando ela tenta se posicionar como pai, ela fica agressiva. Ela não consegue ter a autoridade do pai, ela fica agressiva e ela perde a referência materna, que é a mãe, que é o amor, que é o cuidado, que é o carinho. Mãe é isso. E é muito notório você ter essa percepção quando as crianças, principalmente as pequenininhas, elas se aproximam dos pais. Papai é soco, porrada, papai é brincadeira de bater, jogar para cima, pular na barriga, rolar no chão. E como que é a brincadeira com a mamãe? É beijo, é carinho, é massagem, é maquiagem, é amor, é isso. Desde criança, os filhos conseguem reconhecer os papéis de cada um. Então, quando os adultos, eles simplesmente se fazem do seu papel, tá tudo bem. Mas quando ele tenta ocupar o papel do outro, aí dá problema. Eu gosto de dizer assim, ó, é uma analogia bem interessante. Homem e mulher, pai e mãe. O pai se omitiu, não foi presente, saiu demais para trabalhar, volta tarde, não tem tempo para as crianças, o pai sumiu, a mãe está aqui. O que a mãe tenta fazer? Ela vai ocupar o lugar do pai. Quando ela tenta ocupar o lugar do pai, olha a posição, mãe e pai. A mãe ocupa o lugar do pai. Ela não fica na mesma posição do pai, ela não tem o mesmo comportamento do pai. Mas olha uma coisa que aconteceu, o lado dela ficou vazio. Consegue perceber? Então olha só, pai e mãe. O pai não aparece, o pai é omisso, o pai é ausente. A mãe ocupa o lugar do pai. Mas olha a posição da mãe, olha a posição do pai. A mãe está aqui no lugar do pai. Ela não consegue assumir as responsabilidades, ao comportamento. Ela não consegue ser igual ao pai. Mas o lugar dela ficou vazio. E aí a criança que cresce com essa ausência de pai, ela acaba perdendo a referência. E aí todos aqueles traumas que eu comentei no início da live, medo, ciúme, vergonha, falta de limite, desiste fácil, todos esses comportamentos vêm dessa referência. Então esse homem que não consegue se conhecer, esse homem que não consegue se posicionar dentro de casa, ele acaba destruindo a sua própria família. Sem perceber, esse homem acaba destruindo a sua própria família. Então, para os homens que estão acompanhando a live, para as mulheres que estão acompanhando a live, mulheres, permita que os homens exerçam o papel do masculino. E você, homem, procure entender quais são os traumas, as limitações que você tem para que você exerça de fato o seu papel e tenha o seu posicionamento de homem dentro de casa. E é possível que alguma falha esteja acontecendo, e essa falha é fruto de um trauma, de algo que você vivenciou no passado e inconscientemente ela está conduzindo e guiando os seus comportamentos na vida adulta. E aí é preciso
entrar em contato com essa criança, ressignificar os eventos que possam ter ocorrido e voltar para a vida adulta com a consciência do comportamento que você precisa ter. E reconhecer, principalmente reconhecer, todas as vezes que o comportamento inadequado começar a surgir na sua vida. Você tem o controle. Você tem o controle sobre a sua vida. Está aqui, ó. Só que você tem que pensar, você tem que reconhecer quando os comportamentos inadequados aparecem, que aí você não é sabotado mais pela repetição de padrão do seu inconsciente. Ok? Eu sou Emanuel Magalhães, psicanalista e treinador comportamental. Então, nessas quintas-feiras, na nossa live, eu vou conversando com vocês sobre homens, posicionamento do homem, sobre pai, sobre marido, sobre mulheres também. É muito importante que as mulheres consigam perceber como podem auxiliar para que o marido tenha o bom comportamento dentro de casa. E todo relacionamento ele é proporcional. Ele tem proporcionalidade do homem e proporcionalidade da mulher. Então, se o relacionamento não está legal, o homem tem a sua parcela de contribuição e a mulher também tem a sua parcela de contribuição. Isso é maturidade. Mas existem pessoas que acham que o relacionamento está ruim, é culpa só do outro. É por isso que o relacionamento está assim, porque você não é capaz de reconhecer os seus pontos que precisam ser melhorados. Então, nesse canal, toda quinta-feira nessa live, falaremos sobre esses comportamentos do homem e da mulher, mais voltado para o comportamento do homem. Pai, provedor, líder, empresário, que está aí trabalhando, buscando a melhor situação financeira para a sua família, mas que de alguma forma está faltando dentro de casa. Ok? Então, chame seus amigos para a nossa próxima quinta-feira. A nossa live começa às 19h30. É rapidinho, é só 30 minutos. Mas chame seus amigos e se inscreva. Faça parte do nosso grupo do WhatsApp. O link está na bio do Instagram e do TikTok. Inscreva lá no link. Clica lá no link, faça parte do nosso grupo do WhatsApp. Que lá naquele grupo nós falaremos mais sobre relacionamentos dentro de casa. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua semana, o seu final de semana abençoado. Desfrute com qualidade da sua família e lembre-se, dê o seu melhor em tudo que você fizer. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro quinta-feira. Tchau, tchau.